liderança bíblica. E hoje nós temos um tema especial que fala sobre a liderança exercida pelo exemplo. E eu queria ler com os irmãos Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 3. Mais tarde teremos as nossas classes e aprofundaremos nesses temas e nos outros textos também da revista. Mas nesse momento vamos meditar em Hebreus 12, capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com segurança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ó Deus, clamamos ao Senhor que fala conosco neste momento. Usa o teu servo, abençoe todos os irmãos aqui presentes, que a tua palavra seja ministrada e os corações sejam transformados e que nós compreendamos que o Senhor é o nosso exemplo, o grande Deus que nós devemos seguir. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já conhecem aquela frase assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tá vendo? Todo mundo conhece essa frase, uma frase conhecida no nosso meio, e reflete a realidade de pessoas que aconselham, mas não seguem os seus próprios conselhos, não é? E agora imagine, se coloca no lugar de uma criança. Esses dias aí a Jaqueline pegou um iPad antigo que ela tinha e mandou para a gente lá a imagem da Larissa. A Larissa pegou o iPad e ficou cantando em frente ao iPad, assim, né? Filmando, não é isso, Jaque? E fazendo. E cantando, fazendo as caretas, né? E a Vilma viu e riu e falou: tá vendo? Está copiando o pai cantando com as caretas, né? Então veja que as crianças seguem os exemplos desde pequenas. E segue, eu diria que talvez siga mais os exemplos do que a fala quando são pequenas. Depois, quando vão tendo a consciência, vão ouvindo também as instruções pela palavra, mas o exemplo, ele é importantíssimo, meus irmãos, ele é importantíssimo. Então, nós vamos meditar nisso nessa manhã, com base nessa carta de Hebreus. Hebreus é uma carta que mostra os irmãos e exorta os crentes a não retrocederem na fé, a ficarem firmes, mesmo diante das tribulações. E a carta chama os seus leitores a ficarem firmes na fé, enfrentando as dificuldades do mundo, sabendo que o Messias, que Jesus, já venceu o mundo. E o texto acima nos coloca no meio de muitos exemplos, lideranças piedosas. Porque se você voltar no capítulo 11, olha na sua Bíblia o capítulo 11, você vai perceber que o autor aqui faz uma lista conhecida. Alguns chamam essa lista aí dos heróis da fé, não é assim? Aqueles conhecidos no passado por exercerem na prática a sua fé. Então, logo após ele fala sobre Jesus. Então nós temos grandes exemplos e temos Jesus. A proposta que eu tenho para essa manhã é de meditarmos que a liderança eficaz é exercida pelo exemplo. Vamos dizer isso? A liderança eficaz é exercida pelo exemplo. E por que ela é exercida pelo exemplo? Por que com exemplo a liderança é eficaz? Em primeiro lugar, porque é a doutrina na prática. O exemplo é a doutrina na prática. Olha o versículo 1, fala assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Então o texto vem logo depois do capítulo 11, trazendo várias testemunhas, trazendo vários irmãos, vários exemplos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, pessoas que obedeceram nas mais diversas dificuldades. São exemplos de vida prática. Não foi só uma fala, foi vida, foi prática, foi a fé ali sendo vista e sendo contemplada pelos demais, fiéis que exerceram sua fé diante do Senhor, nosso Deus.
Nós vemos ali nomes importantes como Abel, que apresentou um sacrifício agradável a Deus. Por isso ele foi invejado por seu irmão, não é? E seu irmão, em vez de seguir o exemplo de líder, não, fez o quê? Queria eliminar o exemplo e assim acabar com a sua vida. Nós temos Enoque, que invocou o Senhor em meio a uma geração que estava se corrompendo. E a Bíblia diz que ele andou com Deus, então Deus o tomou para si. Nós temos Abraão, que deixou sua terra, foi para um lugar que Deus ainda o mostraria pela fé. Ele deixou um povo pagão e decidiu seguir o Senhor Deus, pelo chamado que assim o fez. Ele não sabia para onde ia, mas ele seguiu. Ele esperava, e o texto de Hebreus diz que ele esperava para uma terra futura. Ele já vislumbrava a Jerusalém celestial. Lógico que ele pensava na terra ali física também, mas ele já pensava na terra maravilhosa que viria celestial. Noé, que construiu uma arca conforme a ordem do Senhor, para salvar a sua família da perdição do mundo. Vemos Sara, que foi mãe, mesmo sendo estéril e com avançada idade, e também com Abraão, já velho e amortecido, e eles foram pais. Isaac, que abençoou seus filhos pela fé, tendo em vista o que aconteceria no futuro. Nós vemos ali também Jacó, que adorou o Senhor no deserto, dedicou seus filhos a Deus, e de Jacó nós vemos ali as 12 tribos de Israel. José, que confiou na salvação do seu povo, enquanto ele estava ali no Egito. Moisés, que preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, do que ser grande no Egito. Raabe, que acolheu os homens de Deus. Muitos outros nomes, meus irmãos, líderes exemplares. Gideão, Davi, Samuel. Hoje também nós olhamos para esses exemplos e procuramos segui-los, não é? Tem alguns que têm até o nome de Samuel, não é isso? Procuramos seguir esses exemplos. Pessoas que foram fiéis ao Senhor, que mesmo vivendo uma geração perdida, decidiram seguir ao Senhor e colocaram a sua vida à disposição de Deus. Assim também é o crente hoje. Ele busca ser um exemplo de vida. O verdadeiro crente não só apenas fala a palavra de Deus, mas ele transforma aquilo naquela prática da sua vida. Não é uma questão só conceitual, é uma questão de vida mesmo diante do Senhor. Todas essas aqui foram pessoas que creram em Deus e realizaram obras condizentes com a sua crença. E também a postura do crente é essa: ele prega e faz o que prega. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui que a prática perfeita é do maior exemplo. Por que a liderança é eficaz com o exemplo? Porque esse exemplo aqui é o maior, que é o de Jesus Cristo. Olha o versículo 2, vamos ler juntos o versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então os fiéis do Antigo Testamento, eles fizeram tudo aquilo, e cada um teve uma ação importante. Contudo, eles vislumbravam já o Messias que viria. A fé era no Cristo vencedor, todo-poderoso. Eles creram no Cristo que viria, nós cremos no Cristo que veio. Nós temos diante de nós toda a história bíblica e nos conta que Jesus veio a este mundo e se entregou e realizou tão grande obra de redenção. A história nos mostra tudo o que aconteceu com o Filho de Deus. Veja que esse versículo aqui nos instrui a aprender com os heróis do passado, mas muito mais com Jesus. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O Senhor é o nosso líder, o líder maior. E nós podemos enxergar, olhando para os antepassados e olhando para Jesus, que Abraão deixou a sua terra. Jesus deixou a glória para vir ao mundo e salvar os eleitos, para nos levar para a terra celestial. Noé construiu a arca. Jesus é a própria arca, a própria salvação. É o caminho para o seu povo ser salvo. Sara, sendo mãe estéril, Jesus nasceu de uma virgem. Nós vemos que Isaac abençoou seus filhos pela fé do que ainda aconteceria.
Jesus abençoou e nos abençoa pelo que aconteceu, pelo que acontece e por tudo que acontecerá desde a eternidade à eternidade. Ele é Deus. Jacó adorou o Senhor no deserto. Jesus Cristo foi tentado no deserto, venceu a tentação, adorou apenas ao Senhor, pois ele disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. José confiou a sua salvação, a salvação do seu povo a Deus. Jesus é a própria salvação. Moisés foi maltratado junto com o povo. Jesus foi maltratado pelo seu povo e foi rejeitado pelo seu povo. Raabe acolheu os homens de Deus. Jesus acolhia a todos que o buscavam, todos que buscavam a face dele. Abel apresentou um sacrifício agradável a Deus. Jesus Cristo é o próprio sacrifício perfeito e agradável ao Senhor. Enoque morreu, Enoque não morreu, foi tomado pelo Senhor. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Ah, meus irmãos, que maravilha. Jesus Cristo, ele não se importou com a desonra pública, o texto diz isso. Não ficou preocupado com a ignomínia, com a desonra diante de todos, a desonra pública. Mas ele fez isso e cumpriu cabalmente a sua missão nessa terra. Ele é o líder maior. Ele mostrou como deve ser, como deve atuar. Ele é o nosso exemplo, é ele que nós seguimos, é ele que nós buscamos. Hoje o crente olha para Jesus e busca imitá-lo, assim como Paulo diz. Vamos imitar o Senhor Jesus. Claro que as nossas limitações são grandes, mas é o nosso alvo. Nosso alvo é buscar a perfeição, é buscar Cristo, é ser santificado por Ele. Ele, na final, vai nos levar em santificação até o final. E o crente também será assunto aos céus, para a glória e honra de Deus Pai. Em terceiro lugar, nós podemos ver aqui que a liderança eficaz, pelo exemplo, ela é importante, porque ela dá uma força descomunal. Vamos ler o versículo 3 juntos. Diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então veja aqui, meus irmãos, que a força para vencer o inimigo, Satanás, a força para vencer o mundo, a força para vencer o pecado, ela vem de um lugar incomum, ela não vem daqui da terra, ela vem de Deus, do próprio Deus. O texto diz que Jesus suportou tamanha oposição. Veja, ele veio para salvar o seu povo. Não era para ser bem recebido? Não era para todo mundo falar: que bênção, chegou o Messias. Poucos falaram isso. Poucos reconheceram e viram e receberam. Mas a esses poucos Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aqueles se levantaram em oposição ao seu ministério. Enquanto Jesus pregava o amor, os seus inimigos plantavam o ódio. Enquanto Jesus trazia as boas novas do Evangelho, os inimigos queriam manter as tradições e as idolatrias do homem. Enquanto Jesus trazia vida, eles buscavam a morte de Jesus. Contudo, Jesus suportou toda essa oposição e todo esse sofrimento para cumprir a sua missão até o final e trazer a salvação, meus irmãos. Então o autor de Hebreus traz essa palavra de encorajamento aos crentes, para que consideremos atentamente o exemplo de Jesus. E é essa mensagem para os nossos dias também: olhar o exemplo de Cristo. Considerai atentamente, veja o que o texto diz. Considerai atentamente aquele que suportou tudo isso, para que não fatigueis, para que não desmaiais em vossa alma, porque o mundo se levanta fortemente contra nós, não é? E às vezes nós realmente ficamos desmaiados, ficamos cansados, e às vezes a gente nem quer levantar da cama para enfrentar o dia. Eu lembro tinha um personagem, não sei se era o Chaves ou o Chapolin, junto com eles lá, e que era um carteiro. Aí eles falavam com o carteiro para fazer alguma coisa, e ele: não posso. Não, mas vai entregar a carta? Não posso. Por quê? Porque eu quero evitar a fadiga. Vocês lembram disso, né? Eu quero evitar a fadiga. Às vezes nós estamos assim também. Vamos à igreja? Não, por quê? Eu quero evitar a fadiga. Não, mas vamos lá no acampamento ajudar os adolescentes? Não vou não, por quê? Eu quero evitar a fadiga.
Meus irmãos, para que a gente consiga vencer essa fadiga, vamos considerar o exemplo de Cristo. Vamos olhar para Cristo atentamente. Vamos buscar o Senhor das nossas almas. Vamos enfrentar lutas, com certeza, oposições, certamente. Muitas vezes o inimigo parece até maior do que nós. Parece aquele que não conseguimos suportar, talvez como um gigante Golias que Davi enfrentou. Ontem eu estava conversando com o pastor Marcelo sobre essas questões e lembramos de Elias, do profeta Elias. Veja, o próprio profeta Elias ficou tão impactado com a situação que ele vivia, a dificuldade que ele vivia, que ele pediu ao Senhor: Senhor, me leva, já era, eu não consigo mais, esse mundo está perdido. Não é? E ele, dentro do povo de Israel, o povo escolhido de Deus, ele falou: Senhor, me leva, eu estou perdido. O Senhor falou: não vou responder a sua oração, não. E não respondeu. Ao contrário, deu a ele força e alimento para que ele continuasse e vencesse ainda muitas outras coisas pela frente. E foi interessante que Deus não ouviu a oração quando ele pediu a morte, nem até o final, porque ele não morreu. Ele foi levado aos céus, um carro de fogo, um carruagem de fogo. Glória a Deus. Deus não permitiu que ele morresse, mas o levou aos céus. O exemplo de Jesus Cristo, meus irmãos, é que nos dá força para vencer este mundo. Sem Cristo nós não vamos vencer. É Ele que nos dá força para vencer o pecado. Sem Cristo nós vamos cair em tentação. É Ele que nos dá força para vencermos Satanás. Sem Cristo, o inimigo das nossas almas vai capturar as nossas almas. Mas o Senhor venceu tudo isso na cruz do Calvário. Glória a Deus. Concluído, meus irmãos, a liderança eficaz é obtida com exemplo dos grandes nomes do passado, sim. Exemplo do maior líder de todos, Jesus Cristo. Exemplo que mostra que é possível seguirmos o caminho se formos piedosos, porque o Senhor vai nos levar à vitória. Então, como viveremos? Viveremos, como o texto diz, nos desembaraçando do pecado. Olha aí de novo o versículo 1 que nos diz: portanto, também nós, visto que temos rodeado-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Esse pecado que nos assedia fortemente, tenazmente, todos os dias. A luta é grande, mas nós temos exemplos de fé na Bíblia e o próprio Jesus que nos leva à vitória. O que nós vamos fazer, meus irmãos? Nós vamos lutar contra o pecado. O pecado que quer nos amarrar, nos prender. E ele vai pegando aos poucos, né? E vai nos colocando, pegando, nos prendendo. Igual aquele filme do Homem-Aranha, quando ele tem aquele mal que vai pegando ele, o preto, né? Vai pegando e vai o tomando. É assim o pecado, vai pegando cada parte da nossa vida. E vai pegando aos poucos e nós vamos deixando. E às vezes nós vamos até gostando. Irmãos, nós temos que desamarrar isso, desembaraçar desse peso, tirar cada coisa, cada nó, cada laço, desembaraçar, deixar. O texto nos chama a isso. Vamos tirar esse peso, vamos tirar esse pecado da nossa vida. Ele vai continuar assediando, mas nós somos vencedores em Cristo Jesus. Dia a dia, tirando as amarras com a força que vem do Senhor. Em segundo lugar, como viveremos? Perseverantes. Veja que o versículo 1 também diz isso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A proposta para a nossa vida é vencer tudo isso, correndo para o alvo que é Cristo, e o verbo usar aqui é correr. Então vamos fazer já, é urgente, o chamado é urgente, para seguirmos com fé, para corrermos com fé. Não é para amanhã, amanhã eu vou. Não, semana que vem, quem sabe? Não, ano que vem, aí sim, eu começo dia 2, dia 1º não, dia 2. Não é? Aí passa, aí não, mas tem férias, depois das férias a gente começa a ficar firme no Senhor. Aí passa as férias, chega o carnaval, não, depois do carnaval. Não é? E aí vai. É interessante que no ano 2020 nem isso deu, porque veio a Covid logo depois do carnaval. Então quem ficou planejando, vai ser agora. Não,
depois das férias, depois do carnaval. Aí veio a Covid, depois da Covid, né? Não, meus irmãos, corramos já para Cristo. Façamos isso de forma perseverante, sem esmorecer até o final. Terceiro lugar, como viveremos? Viveremos olhando para o Senhor Jesus Cristo. E eu queria resgatar de novo esse versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Veja que o texto mostra que Ele é o autor da fé. Ele que resolveu que fosse assim, que fosse pela fé. Ele é o autor. Ele que coloca a fé em nosso coração, que nos dá a crença nele, no Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e que trouxe a redenção para os seus filhos. E o texto também diz que Ele é consumador da fé. Meus irmãos, Ele vai nos levar com vitória até o final. E Ele que efetua tanto o querer como o realizar. E a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai concluir para a glória de Deus. Vamos olhar para Jesus Cristo. Vamos fazer igual Pedro, não. Pedro, nas águas, ele olhou para ele mesmo, olhou para as ondas, ficou com medo. Olhemos para Jesus, que Jesus nos leve em vitória. Sejamos líderes, portanto, seguindo o exemplo de Cristo, seguindo a sua palavra, praticando em nossas vidas tudo que o Senhor diz, obedecendo ao pastor das nossas almas, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe a liderança cristã da nossa igreja, fortemente. Vamos praticar, nesse momento, meus irmãos, essa fé, lembrando do sacrifício de Cristo, o momento da ceia do Senhor, da Santa Ceia. Eu vou descer e queria convidar também os presbíteros para que sentassem aqui no primeiro banco, enquanto eu desço, e enquanto os irmãos abrem a Bíblia, no primeira carta